Oi, gente. Hoje eu, Gustavo, Matheus, o Rodrigo e o Pedro vamos apresentar o nosso projeto. Esse projeto é referente à disciplina LE 402 de cálculo numérico, referente ao módulo 1. Então, no primeiro programa, iremos mostrar como é feita a conversão de número decimal para o número binário. Já no segundo programa, iremos descobrir a precisão da máquina que estamos trabalhando. Espero que gostem. Oi pessoal, tudo bem? Então, antes de começar a programar a questão 1, eu vou fazer uma breve apresentação teórica do que a gente vai precisar. Então, para transformar um decimal para binário, o que a gente precisa basicamente é ir dividindo esse decimal por 2 e usar os restos dessas divisões e atribuir potências de 2 para esses restos. Então, da mesma forma que no decimal a potência 10 a 0 representa a casa da unidade, a potência 10 a primeira representa a casa da dezena, para o binário vai funcionar da mesma maneira. O 2 a 0 vai representar a primeira posição, o 2 a segunda posição e assim em diante. Eu vou pegar um exemplo numérico para poder ilustrar melhor. Pegar o número 19, por exemplo, e fazer todas as divisões até a última divisão, que o resultado é 0. Para cada resto, então, por exemplo, essa última divisão, que o resto é 1. Para esse resto, eu vou atribuir a potência 2 a 0, que vai ser o nosso primeiro algarismo do número. Para a divisão de cima, para o resto dessa divisão, eu vou atribuir a potência 2 a 1, que vai ser o segundo algarismo, e assim em diante. Então, transformando o número 19, que é o número decimal, para binário, eu obtenho o seguinte valor. Fiz uma explicação bem rápida, espero que vocês tenham conseguido entender. E agora, bora para o código. Olá, eu sou Matheus e agora eu vou ensinar a vocês a como programar a questão 1, toda a programação envolvida. O que a gente quer na questão 1? Transformar um número decimal em um número binário, para a gente saber qual que é a forma dele, forma binária. Qual o número que a gente vai usar no decimal? A gente não vai escolher ele a dedo. A gente vai pegar o nosso RA e através de comandos do computador a gente vai transformar ele em um número decimal. Para isso a gente tem que trabalhar com duas bibliotecas, que é a Random e a Math. A Random é a biblioteca de aleatoriedade e a Math tem algumas funções matemáticas que não tem normalmente. E a programação vai ficar a seguinte: a gente vai colocar o RA e a gente vai dar o valor de RA e a gente define ele como uma variável inteira. Não vai ter número, não vai ter ponto, vai ser só o valor do RA inteiro de 6 dígitos. Seguindo, a gente tem o .seed, que é um comando da biblioteca Random, que ele gera uma aleatoriedade a partir de um número. E a gente não vai escolher um número 1, um número 2, a gente vai colocar 6 números, a partir de 6 números, que é o RA. A gente vai colocar o value, que vai ser o RA já na forma decimal. E como que ele vai ser a forma decimal? Ele vai ser a biblioteca Random e o comando .random, parênteses, que vai escolher um número de 0 a 1, né? Depois de todas as operações matemáticas feitas no random.c. E a gente vai multiplicar por 100 para ter um número um pouco maior, não querer trabalhar com um número pequeno, porque a gente vai ter que transformar esse número depois na base de 2. Só que esse número vai dar 1 milhão de casas decimais, vai dar muitas casas decimais, e só quero trabalhar com duas. Então eu vou usar a função round, de arredondamento, o meu valor, né, que é toda essa operação matemática aqui, vírgula 2, que vai ser 2 casas decimais, e depois eu printo tudo isso. Seguindo, agora a gente vai chegar na outra parte da programação, que é pegar esse número decimal que a gente adquiriu e transformar na base 2, para que da base 2 a gente consiga adquirir ele na forma binária. E como que faz isso? A gente fica fazendo as divisões, né, por 2, e esses restos gerados que o computador entende como tem ou não tem, tipo 1 e 0, tem 1, não tem 0, são a forma binária do número. Então como que a gente vai fazer isso? Vou aqui colocar a programação. E a programação é essa. A gente vai usar nas divisões o valor arredondado já, que a gente fez aqui em cima, que é o valor decimal arredondado. Aqui a gente vai usar para a gente transforma esse valor num valor inteiro, né, para que o computador consiga fazer as operações. E eu criei uma lista vazia para a gente colocar todos os restos que tiver, tanto 0 e 1, ali dentro, para que a gente printe no final e saiba como que é a forma binária do número.
Então vamos lá, eu vou definir resto como o que sobrar de divisão de val por 2. Isso aqui é tipo a porcentagem é sobrou isso, então 1 e 0. Val vai ser o valor inteiro, né, como eu falei, do valor arredondado lá em cima do valor decimal dividido por 2. E eu criei isso aqui também, lista.append, resto, que todo resto que for gerado, 1 e 0, ele vai ser colocado lá naquela lista vazia. E como que eu sei que eu tenho que parar? Quando o valor da divisão der 0. Na hora que o valor da divisão der 0, pronto, vai ser a minha última divisão. Então aqui eu fiz vários, né? Tive que repetir várias vezes, né? E no final a gente vai printar a lista. Mas tem um truque, né? Que se a gente fosse fazer isso aqui na mão, a gente teria que fazer de trás para frente, né? Só que a máquina não faz desse jeito. Então, para que a máquina consiga entender que o valor que deu tem que ser invertido para que seja o valor real, a gente fala que a lista é a mesma coisa que a lista ao contrário, e aí a gente pode printar essa lista no final. Print lista, vamos lá, e vamos rodar. Aqui, aí, né? Vamos lá. Vou primeiro rodar o valor do RA 241578, né? O valor da divisão, valor da divisão. O último valor da divisão foi 0, né? Esse aqui ó, chegou no 0, ou seja, é a última divisão minha e deu esse valor aqui. Agora vamos rodar outro RA, vamos rodar 236306, né? E ok, vamos lá. E a mesma coisa aqui. O último valor da divisão aqui foi 0, ou seja, foi a nossa última operação. E esse aqui é a forma binária dos números decimais gerados pelo computador, né? Do nosso RA, o número decimal, e essa é a forma binária. Olá, eu sou o Gustavo e eu vou falar da otimização da questão 1. Então, primeiro desimportamos a biblioteca random, em seguida tem a parte do input do RA, a transformação do mesmo valor aleatório, a parte das listas variáveis, a transformação da parte inteira e também da parte decimal através de loopings, while, a inversão da lista e o print da mesma ao fim. Correto? Então, primeiro vamos compilar, rodar e inserir o primeiro RA, 243182. Esse primeiro RA gerou um valor 56,99. Esse valor é feito em todas as divisões, seus restos são abrigados dentro dessas listas. A primeira lista representa o valor 56 e a segunda lista representa o valor 0,99, sendo que as listas estão em binário. Então, para o próximo RA, 25571, gerou um valor 94,73, feito todos os cálculos. Os restos são abrigados novamente dentro das listas. Então, esta lista binária é equivalente ao valor 94. Essa segunda lista, também binária, é equivalente ao valor decimal 0,73. Correto? Então, voltando um pouco ao código, todos os loopings while são baseados nas listas e nas variáveis aqui. Então, as variáveis têm uma parte separada para que elas sejam postas dentro dos loops e funcionem corretamente. Os loopings while, como for, por exemplo, if, else, são condições, eles precisam de indentação. Então, toda essa parte indentada, com esse pequeno espaçamento aqui do lado, vão funcionar dentro desse loop while. Então, o primeiro loop, sempre que a variável val for maior ou igual a 1, ele vai executar essa parte. Ou seja, ele vai fazer a divisão por 2 e o resto, que é representado pela porcentagem, vai gerar 0 ou 1, que vai ser aplicado dentro da lista ls através da função .append. Em seguida, ele vai printar a parte da divisão, a parte do resto, a parte do quociente. Para o segundo looping, ele vai pegar essa variável dec2, sempre que ela for maior que 0 e, ao mesmo tempo, o start for menor ou igual a 1, sendo que o start começa em 0, então de 0 até start menor ou igual a 10, perdão, sempre que o start ele começa em 0 e até 10, essa função, esse looping while vai executar. Então, dentro do loop tem a parte do if else, então sempre que o dec2 for maior ou igual a 1, ele vai imprimir o valor 1. E caso ele não seja, vai imprimir o valor 0. Por isso que ao fim temos 0 e 1. Então ele vai em seguida, como no primeiro while, ele vai, por meio da função .append, ele vai inserir dentro dessa lista ls2. A parte do if é a mesma coisa. Aqui essa parte do start mais ou igual a 1 é que ele vai pegar o primeiro start e vai começar em 0.
Aí ao fim do código ele vai fazer 0 mais 1. Aí o start passa a ser 1. Aí em seguida vai ser 1 mais 1. Start passa a ser 2. Até que chega em 10. Correto? Igual está aqui. Ele vai de 0 a 10. Essa parte é a inversão da lista. É definida pelo esse menos 1. Mas essa condição aqui, quando você pega essa lista, você tem o fatiamento dela. Então o fatiamento é composto de 3 partes. O start index, o end index e o step size. O start index, como não tem nada, quer dizer que ele vai começar do primeiro valor da lista. Como também não tem nada no end index, ele vai até o fim. Então ele vai pegar a lista completa. E essa lista é a lista inteira, tá? Dos valores inteiros, correto? Ele só vai inverter os valores inteiros. O step size é como ele vai fazer isso. Ele vai simplesmente ler a lista inteira, porque não tem nenhum valor. E como só tem menos 1, ele vai inverter a lista. Correto? E ao fim temos o print com utilização de f-strings para tanto a lista binária inteira como para a lista binária decimal. Bom, gente, dando continuidade ao trabalho, então, eu vou definir para vocês o que é a precisão de uma máquina. Então, de forma bastante sintetizada, a precisão de uma máquina é definida como o menor número positivo em aritmética do ponto flutuante. É de extrema importância termos o conhecimento da precisão da máquina que estamos trabalhando, pois em muitos algoritmos é necessário fornecer um valor positivo muito próximo de zero, para que seja utilizado em diversas problemáticas, como, por exemplo, em teste de comparação com o número zero. Bom, definindo agora o ponto flutuante, citado no slide anterior, na parte de precisão de uma máquina, o ponto flutuante é de extrema importância para o algoritmo e para o funcionamento de uma máquina. De forma bastante sintetizada, o ponto flutuante é responsável por representar um número real na linguagem computacional. Pode-se representar um número real tanto por ponto em fixo como em ponto flutuante. Falando um pouquinho da fórmula dele agora, a gente pode representar o ponto flutuante como x é igual a mais ou menos d vezes beta elevado a e, sendo x diferente de zero, d a mantissa, beta a base do sistema de numeração e e o expoente. A gente define d como d igual ao somatório de di vezes beta elevado a menos i, onde di tem que ser maior ou igual que zero e menor ou igual que beta, i tem que ser de 1, 2 até t, sendo t a quantidade de dígitos significativos. Então a gente pode resumir que a definição do ponto flutuante como x é igual a mais ou menos d1, d2 até dt vezes beta elevado a e. Bom, agora falando sobre o exercício número 2, o objetivo do exercício é conhecer a precisão da máquina que estamos utilizando. Ou seja, precisamos saber se o número máximo de casas decimais antes que o valor seja igualado a zero. O valor A deve ser dividido por 2 n vezes, até que ele se aproxime ao máximo do número zero. Para que o último valor não seja transformado em zero, porque esse valor vai ser muito próximo de zero que a máquina consegue alcançar, consequentemente ela vai arredondá-lo ou fazer o truncamento, é necessário multiplicá-lo por 2. Assim, necessitamos fazer que a precisão, o PREC, deve ser 2 vezes o A, com a finalidade que se obtenha a precisão máxima da máquina que estamos trabalhando. Pessoal, tudo bom? Sou o Rodrigo, agora a gente vai para o código da questão 2. Como a gente viu, a gente vai calcular a precisão da máquina. Então a gente vai fazer em série a divisão por 2 de um número para ver até que momento o computador consegue fazer essa leitura. Então, para fazer essa conta, essa divisão em série, eu já deixei intitulado ali dois valores. Então, para a azão, que eu coloquei o valor de 1, e para a S, que eu coloquei o valor de 2. Para que a gente vai fazer isso? Porque a gente vai usar o comando while, que é um looping que vai fazer as divisões em sequência pra gente não ter que escrever várias vezes. Então eu já deixei prontinho aqui, vai aparecer para vocês. A gente vai usar dentro do while, então, a condição dele. Então, para sempre que o S for maior que 1, a gente vai fazer os comandos que estão dentro do while. Como a gente intitulou o valor de S igual a 2, ele sempre vai ser verdadeira essa condição, então ele sempre vai fazer essa divisão, até o momento que realmente dá erro pela quantidade do número, não pela condição do while. E então a gente colocou o A igual a sobre 2, que é aquela conta que a gente tinha explicado anteriormente, e o S, a gente, como o A dividido por 2 sempre vai ser um número positivo, a gente fazendo S1 mais A sempre vai ser um valor positivo, então sempre vai ser 1 mais alguma coisa, sempre vai ser um valor maior que 1, como eu disse, não vai dar erro com a condição. Feito o while, a gente define aqui o que é a precisão, então eu coloquei aqui PREC, que é 2 vezes o valor de A,
correto? Então a gente tendo aqui, a gente pode fazer o print, como que a gente imprime esse valor pra gente a partir do comando print. Print, abre parênteses e o que a gente quer, que é o prec que a gente definiu em cima, correto? Então, feito isso, intitulado os valores, o comando while e pedindo para imprimir o prec, a gente pode rodar o sistema. Ele aqui retorna esse valor para a gente, então esse número é o número menor que ele consegue ler. A partir disso, ele dá erro e não consegue mais ver. Além da primeira possibilidade que a gente viu, a gente pode fazer um outro código com o mesmo intuito para calcular a precisão da máquina, mas agora a gente não vai usar os mesmos valores de A para S como 1 e 2. A gente vai fazer um pouco diferente. Então aqui eu coloquei o início parecido com o que a gente viu na questão anterior, para realmente a gente colocar o nosso RA e ele transformar isso num valor inteiro e fazer a parte de aleatoriedade. Aqui a única diferença é que a gente está multiplicando por 10.000 para pegar um valor com 4 algarismos e não 2, como na questão anterior. E aqui ele vai devolver o nosso RA a partir dessa aleatoriedade que ele fez, certo? Então aqui eu vou colar o programa que nem a gente fez, vocês podem observar que aqui a gente fez basicamente a mesma coisa, o A a gente manteve 1, mas o S, em vez de dar o valor de 2, a gente colocou ele, definiu ele, em função de uma variável val, mais o A, que é o que a gente definiu como 1, certo? Partindo para o while, a gente manteve o mesmo esqueleto, então o S ele vai ser sempre maior que o val, não 1, já que a gente mudou a definição dele, e aqui a gente mantém o mesmo comando dentro do while, dentro desse looping. A gente mantém a divisão do A por 2, e o S, como a gente viu, como não vale mais 1, ele não vai ser 1 mais A, e sim o val mais A, correto? Então, como a gente fez tudo certo, a definição para a gente capturar o valor de RA e ele transformar esse valor aleatório, a gente definiu o while com os comandos corretos e a gente definiu aqui embaixo novamente a precisão como sendo 2 vezes o valor de A que temos. Por fim, o que a gente precisa é imprimir esse valor para a gente para ver até que ponto ele conseguiu fazer essa precisão. Então a gente vai fazer a mesma coisa como visto anteriormente, de printar para ele nos retornar esse valor. Com isso a gente tem o nosso código pronto, a gente pode rodar e ele vai carregar aqui. Aí ele pede o valor de RA, a gente pode fazer com os valores de RA do grupo. Então fazendo para o primeiro RA, aqui é o valor que eu digitei, aqui foi o valor que ele fez aleatório, vejo com 4 algarismos, porque a gente colocou 10.000 aqui, e esse foi o valor, 1.81 vezes 10 elevado a menos 12. Se a gente mudar o RA para outro do grupo, 243182, e dar um Enter, ele dá outro valor pela aleatoriedade, e um valor de 9.09 vezes 10 elevado a menos 13. A gente pode testar com mais 2 valores, por exemplo, 236306. Mais uma vez ele aparece pra gente o valor de RA que a gente digitou, o valor com 4 algarismos pela aleatoriedade dele, e aqui 2.27 vezes 10 elevado a menos 13. Por fim, para a gente acabar os testes com RA, a gente pode fazer com o RA 241578 de um membro do grupo. Ele dá um valor de 4 algarismos novamente, e aqui ele dá um valor de 2.27 vezes 10 elevado a menos 13. Então a gente pode observar que dependendo do RA vai dar um valor diferente, justamente pelo comando random que faz a aleatoriedade desses números.